Estudo Bíblico Jesus, Restaurador da Vida. Estudo 1. Jesus e as Escrituras Sagradas. O que é a verdade? Cada vez parece mais difícil separar o verdadeiro do falso. Vivemos em tempos confusos, boatos se passam por fatos, porém, percebemos que a mentira nunca termina bem e conduz para a morte. Quer um exemplo? O acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986, na Ucrânia. A terrível verdade sobre o vazamento nuclear foi encoberta e isso levou à morte de milhares de pessoas inocentes. Então, como encontrar a verdade? Como se manter lúcido e sensato em meio à loucura produzida pela mentira que nos rodeia? O que pode restaurar a verdade? Porque é uma questão de vida ou morte, saber onde e como encontrar a verdade. Neste estudo, vamos entender melhor como Deus revela a verdade por meio da Bíblia. Deixe já o seu like, o seu comentário e a inscrição em nosso canal. Vamos à Bíblia. Atos capítulo 8, versículo 26 a 40. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Nessa história, percebemos que a busca pela verdade não é algo restrito a um grupo de pessoas. De fato, todos precisamos da verdade para viver. O etíope era uma pessoa instruída, mas não conseguia entender o significado espiritual da mensagem profética. Ou seja, nem sempre cultura e instrução garante o entendimento das coisas celestiais. Contudo, aquele oficial era sincero em sua busca pela verdade. Deus conhecia seu coração e enviou Filipe para ajudá-lo. Ao ouvir a explicação de Filipe sobre a morte de Jesus, descrita pelo profeta Isaías, no capítulo 53, versos 7 e 8, as coisas começaram a fazer sentido para o oficial etíope. Seu coração se encheu de alegria e gratidão por finalmente encontrar a verdade que tanto havia buscado. Porque às vezes precisamos de ajuda para começar a entender a Bíblia. Pergunta número 1. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos?
Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A fonte de inspiração dos profetas bíblicos é o Espírito Santo. Pergunta número 2. Onde se origina a mensagem dos profetas? 1 Tessalonicenses capítulo 2, 13 diz: outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, como efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, a origem da mensagem dos profetas está em Deus. Pergunta número 3. Toda a Bíblia é inspirada? De acordo com 2 Timóteo capítulo 3,16, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. De acordo com esse texto, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Pergunta número 4. O que devemos buscar nas Escrituras? João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nas Escrituras encontramos a vida eterna. Pergunta número 5. Quem é o Verbo ou a Palavra descrito no Evangelho de João? Leia João capítulo 1, versículo 1 a 4 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Texto para pensar. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Estamos buscando a verdade nas fontes erradas? A verdade está na palavra que revela Jesus e o plano da redenção, por meio de sua morte na cruz. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 32. Por que às vezes preferimos ficar presos a ilusões agradáveis? É hora de praticar. Como estudar a Bíblia, meditar nela e compreender sua mensagem? Ore a Deus pedindo sabedoria antes de ler e estudar as Escrituras. Compare textos e analise o livro, o capítulo e os versos antes e depois. Pense o que Deus está dizendo para mim. O que Ele espera de mim? Levando em conta meu conhecimento acerca de Deus, que decisão devo tomar? O nosso compromisso de fé. Desejo conhecer mais a Bíblia a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias. E assim finalizamos o nosso estudo 1, Jesus e as Escrituras Sagradas. Vamos orar. Querido bom Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais um estudo da Tua Santa Palavra, a Palavra de Deus. Queremos acreditar nela todos os dias e viver na prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Nos salva para o Teu reino, abençoa todos os Teus filhos que estão estudando a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixa aqui embaixo a cidade no qual você está falando, para que nós possamos estar orando por você também. Um forte abraço, Maranata, que Deus o abençoe.